Fala, povo fitness! E aí, tudo bem? Eu sou o Vitor Felipe, sou seu consultor online, personal trainer, criador do projeto Treino em Casa e também do projeto Vida Mais Saudável. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre emagrecimento. São 5 dicas imperdíveis. Sem elas, você não consegue emagrecer e se você emagrecer sem elas, com certeza você vai voltar ao seu peso normal ou até pior do que isso, tá? Então, você tem que ficar de olho até o final do vídeo. E não esquece, se gostar do conteúdo, curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal e também segue lá no Instagram, @vitor.felipe, porque lá tem muito conteúdo legal também para você, tá? Então não sai daí, logo após a vinheta eu começo. E aí, vamos lá? Sem mais delongas, eu preciso que você tenha uma garrafinha ou um copo d'água cheio aí do seu lado para que você beba, porque é muito importante para o emagrecimento. Um caderno e uma caneta para anotar as 5 dicas, porque se você não tiver essas dicas, você não consegue o sucesso. Então, bora lá? A primeira dica de ouro para emagrecer de forma saudável e, claro, com sucesso e que isso seja duradouro é: você precisa fazer uma espécie de déficit calórico, ou seja, você precisa consumir, ingerir menos calorias do que o que você gasta. Isso nas atividades da vida diária mesmo. Então, você tem que saber a quantidade de calorias que você gasta no seu dia a dia normal e, claro, saber a quantidade de calorias que você come. Se for uma coisa mais precisa, é claro que fica mais fácil de ser notado, de ser calculado, mas se não for tão preciso assim, também pode ser que dê certo, tá? Então, você precisa ter pelo menos uma base do que está acontecendo com você, do que você faz hoje, como é o seu trabalho, como é a sua rotina e como é a sua rotina de alimentação, beleza? Então, você tem que juntar tanto a alimentação, que vai ter que ser um pouquinho abaixo no nível de calorias, quanto as atividades da vida diária no normal, que vão ter que ser um pouquinho mais altas, então você tem que mudar tanto de um lado quanto do outro, e isso acaba entrando já na dica de número 2, tá? A dica de número 2 de hoje, para emagrecer de uma forma saudável e que isso seja duradouro, é praticar exercício físico e atividade física. Tem uma pequena diferença entre os dois, mas não vou entrar muito no mérito, e sim quero explicar para você por que a prática de exercício físico ou de atividade física vai fazer com que você tenha esse emagrecimento. Voltando lá no déficit calórico, quanto mais atividades você faz, mais gasto energético você tem, ou seja, mais energia seu corpo gasta. Então, se você gasta bastante energia, logo você já tem uma facilidade aí no déficit calórico, porque você aumentou muito as suas atividades, seu gasto diário, tá? Então, se você mantiver o seu consumo e aumentar o seu nível de atividade, com certeza você já tem um déficit calórico. É infalível, você não pode deixar de fazer exercício físico para que você tenha um emagrecimento de uma forma saudável e, de preferência, que ele seja duradouro. A dica de número 3, tá? Dica de número 3 é alimentação. Você precisa se alimentar bem e, claro, isso também volta lá para o primeiro e também entra um pouquinho no segundo. Agora, pensa aí você, se a gente quer gerar um déficit calórico, não estou dizendo que o déficit calórico é o ponto que vai fazer você emagrecer, não, mas para que você consiga ter um emagrecimento, você tem que ter uma espécie de déficit calórico, beleza? Então, presta atenção nisso, mas a dica de número 3 é relacionada à alimentação. Pensa aí, a gente usa nas outras dicas, se você pratica exercício físico ou atividade física e aumenta o seu gasto, e você se alimenta melhor, tá? Não estou falando que precisa ser menos, e consegue manter o nível de calorias, você já teve esse déficit aqui, né? Então você já está gastando mais do que está consumindo. E se caso a sua dieta for ajustada para que você consuma um pouco menos de calorias, então olha a diferença. Antes estava assim, ou talvez assim, né? A alimentação estava maior do que as atividades, o gasto de calorias estava menor do que o que você consome, e aí você aumentou as atividades, e aí subiu um pouquinho, vamos supor que tenha igualado aqui. E aí você desceu um pouquinho o consumo, de alimentos, enfim, consumo de calorias durante o dia. Então, naturalmente, você já criou aí um déficit calórico relativamente grande, que você tem que tomar bastante cuidado com isso e, principalmente, ir atrás de profissionais, tanto da área da nutrição quanto da área da educação física e até endocrinologistas, enfim, médicos no geral,
para que você consiga sucesso nisso, certo? Não faz isso sozinho, isso pode surtir alguns efeitos negativos, tá? Até porque se você diminui muito o seu gasto, o seu consumo, seu corpo não vai querer que você emagreça, tá? Ele vai te segurar o máximo possível. E se você aumenta muito o seu nível de exercício, né? Sua prática de exercício físico diário, com certeza, daqui um pouco você vai machucar por isso, tá? Então, é sempre interessante que você vá gradualmente melhorando isso, tanto na parte da alimentação, né? Quando você vai melhorando a sua alimentação, fazendo uma reeducação alimentar, assim como a Ju explicou no vídeo anterior. E claro, subindo o nível de atividade física. Não quer dizer que você tem que aumentar o tempo de atividade física com o passar dos anos. Não. Você tem que aumentar talvez a intensidade, enfim, controlar a intensidade no geral e, claro, o volume também. Porque são coisas muito importantes para que você consiga ter sucesso nisso aí, tá? Então, para você emagrecer, você precisa dessas 3 primeiras dicas 100% de certeza, certo? Mas, para ter sucesso, você fez a dica 1, fez a dica 2, fez a dica 3, está fazendo as 3 ao mesmo tempo, maravilhoso. Mas você precisa da dica 4. Você lembra que a gente tinha falado do duradouro? Então, a dica de número 4 tem a ver com a constância, tá? Por quanto tempo você vai conseguir se manter fazendo isso? Porque se você faz uma coisa muito brusca, tanto de um lado quanto de outro, quanto da alimentação, quanto no exercício, se você despenca a alimentação, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Se você joga lá para cima o nível de exercício físico, você também não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, é interessantíssimo você ir fazendo isso de uma maneira gradual e, vez ou outra, com certeza, o seu nutricionista na sua dieta vai aumentar o seu consumo de calorias. Isso aí vai acontecer sim, mas, claro, precisa estar tudo ajustado. Tanto o seu professor de educação física, seu consultor online, que pode ser eu, hein? Não esquece disso, seu personal trainer, enfim, profissional de educação física que estiver habilitado e que estiver cuidando de você aí, e o seu nutricionista tem que conversar ali entre si para que você possa obter sucesso nessa sua caminhada aí, que vai ser com certeza muito importante para a sua saúde e, claro, para a parte estética também, por que não? E agora a gente já vai para o último ponto de hoje, a última dica de hoje, e com certeza você está aqui por causa dela também. Você deve estar se perguntando agora, esse cara já falou demais, ainda tem mais alguma coisa? Pois é, lembra da dica de número 5? Não, né, porque eu não falei dela. Então, vou falar agora, puxando aqui, ó, um pouquinho da dica de número 4. Para constância, é importante ter reajuste, tá? Por quê? E a dica de número 5 é essa, reajuste. Por que é importante ter o reajuste? Porque o seu corpo se adapta, seu corpo se acostuma com o que você está fazendo, tanto em relação ao exercício, quanto em relação à alimentação. Então, para que você continue emagrecendo, e para que você mantenha o seu emagrecimento, é sempre importante reajustar os seus treinos, sua periodização, sua alimentação, sua dieta, no caso. Então, é importantíssimo para você, tá? Para o seu melhor resultado no menor espaço de tempo possível, que o seu profissional de educação física, que pode ser eu, hein? Seu consultor online, personal trainer, enfim, converse bastante com o seu nutricionista, ou pelo menos que eles se entendam e saibam o que o outro está fazendo, para que não haja uma divergência ali do que está acontecendo, certo? Porque a alimentação tem que ser ajustada ao treino, assim como o treino tem que ser ajustado à alimentação. Então, se você está treinando muito intenso e sua alimentação não está condizente com aquele treino que você está fazendo, é possível que você passe mal, é possível que você desmaie. Então, leve a sério a alimentação e o exercício físico e os profissionais envolvidos com isso, porque é uma coisa séria, tá? Então, é mais difícil do que o que parece. Então, fica de olho nisso. Sempre procure um profissional habilitado, tanto da nutrição quanto na área da educação física. Se você quiser, você pode falar comigo para prescrever seus treinos e sua dieta, tá? Então, não esquece disso. E te espero no emagrecimento, tá? No seu resultado. Quero ver, quero acompanhar e estar presente nisso. Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar com as pessoas que você gosta e que você sabe que vão fazer bom proveito desse conteúdo. Abraço, até a próxima, sempre um prazer estar aqui.